Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje conheceremos a história de uma rainha, uma mulher de uma personalidade forte que acabou sendo executada pelo homem a quem amou. Mas antes de conhecermos a história, peço a vocês que deixem muito like nesse vídeo. Logo depois de deixar o like, deixem os seus comentários, que para o YouTube também é muito importante. E para mim, mais ainda, saber a opinião de vocês a respeito dessa e das outras histórias que eu trago aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque vídeos extras podem aparecer durante a semana. E assim, vocês não vão perder nenhuma história, nenhuma viagem no tempo quando nós a fizermos. E compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, para que eles também tenham uma boa história para ouvir. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1536. A história que conheceremos hoje é a de Ana Bolena. Ana nasceu provavelmente entre 1501 e 1507. A data, com certeza, não há registro. Os historiadores acreditam ser por volta desses anos. Mas a data que ela faleceu se sabe com certeza. Foi no dia 19 de maio de 1536. Ana Bolena teve a infelicidade, ou a felicidade, não sei, de se tornar esposa do rei Henrique VIII e rainha do Reino da Inglaterra de 1533 até a anulação do seu casamento 2 dias antes da sua execução em 1536. Por que eu digo felicidade ou infelicidade? A Bolena, ao que tudo indica, gostava dele e almejou muito esse cargo de rainha. Mas o rei Henrique, ele era muito conhecido pela crueldade e pela maneira com que ele descartava suas esposas. Vi várias esposas e simplesmente por enjoar, por se apaixonar por outra, ou porque ela não lhe dava um filho homem como ele queria, ele simplesmente descartava as mulheres, inventava um adultério e acabava conseguindo a condenação delas. E foi exatamente o que aconteceu com a Ana Bolena. O casamento ali de Ana com Henrique VIII foi muito polêmico do ponto de vista político e religioso. Foi tão polêmico, tão conturbado, que resultou na renúncia papal na Igreja da Inglaterra, que se tornou então independente de Roma. A ascensão e queda da Ana Bolena, que foi considerada a mais controversa rainha da Inglaterra, fez com que surgissem inúmeras histórias, biografias e até mesmo algumas obras de ficção. Porém, o que nós vamos contar aqui hoje é a história verdadeira, não é a ficção, biografia mesmo, da Ana Bolena. A Bolena nasceu por volta de 1500, como eu falei, não se tem o ano com certeza, então foi entre 1501 e 1507, provável. E ela era filha de Sir Thomas Bolena e Isabel Howard. Ela foi educada na França, principalmente como dama de companhia da rainha Cláudia da França, que era esposa de Francisco I. E ela volta então para a Inglaterra em 1522, porque naquela época a educação para a mulher era isso, né? Era ser ama, era ser aia,
Isso entrava no currículo delas, né, como se fosse a educação. 2 anos mais tarde, ela vai se apaixonar por Henrique VIII. Eu acredito que ela realmente se apaixonou por ele, mas Ana Bolena também era uma mulher que sabia o que queria. Ela queria ser a rainha da Inglaterra. No começo, o rei começou a tentar, então, ali seduzir a Ana Bolena, mas a Ana resistia. O rei queria que ela fosse amante e era casado na época com Catarina. Porém, Ana sabia como era a história, porque a própria irmã dela, a Maria Bolena, também já havia sido amante de Henrique. Mas, ao que tudo indica, Henrique realmente estava apaixonado, empolgado por Ana Bolena, porque ele anula o seu casamento com Catarina de Aragão para poder se casar com Ana Bolena. Quando se tornou evidente, óbvio, que o Papa Clemente VII não aprovaria o divórcio de Henrique e Catarina, e não aprovaria então depois, posterior a isso, que o casamento entre eles, né, entre o Henrique e Ana, então foi quando se inicia ali a ruptura religiosa entre a Inglaterra e a Igreja Católica Romana. E é nesse momento que nasce a Igreja Anglicana. É desse rompimento, então, por causa do rei Henrique e de Ana Bolena. O arcebispo de York, Thomas Wolsey, foi destituído de seu posto em 1529 porque ele não foi bem sucedido na tentativa de conseguir o divórcio e a anulação do casamento do rei Henrique com Catarina de Aragão. O casamento de Ana Bolena com Henrique, então, acontece em 25 de janeiro de 1533. 23 de maio daquele ano é, então, anulado o casamento de Henrique e de Catarina. E 5 dias após, o casamento dele com Ana Bolena é validado. Logo após isso acontecer, tanto Henrique VIII como o arcebispo são excomungados da Igreja Católica pelo Papa. Ana Bolena era então filha de Sir Thomas, ele era conde de Wiltshire. O Tomás Bolena, ele era um linguista respeitado e um dos diplomatas favoritos do rei Henrique VII, tendo sido enviado em várias missões diplomáticas no exterior. Como eu disse, é impossível determinar a data de nascimento da Ana, pois não consta em registros paroquiais, se tornando contraditório, mas sim tudo leva a crer que Ana tenha nascido entre 1501 e 1507. Também não se sabe exatamente quando seus irmãos nasceram, mas tudo indica que a Maria Bolena, que também já havia sido amante do rei Henrique, era a mais velha. Isso está comprovado por documentos que foram escritos e se mantêm preservados até hoje e que foram escritos então pelos filhos da Maria Bolena. Então, nesses documentos que os próprios filhos da Maria Bolena escreveram, há provas de que ela sim era a irmã mais velha. A Bolena, ela também tinha um irmão, o Jorge, que nasceu por volta de 1504. Quando a Ana era criança, ela era chamada de Anne de Nan pelas pessoas da sua família. Ana teve uma belíssima educação. Ela foi educada nos Países Baixos, corte de Margarida, que era arquiduquesa da Áustria, e por volta de 1514 ela viajou para a corte francesa, onde ela se tornou então ali uma das aias da rainha Cláudia de Valois, que era a esposa de Francisco I, que, como eu disse, era assim que as mulheres, as nobres na época, recebiam a educação.
E ali ela aprendeu a falar francês e se familiarizou com a cultura e a etiqueta daquele país. Essa experiência foi muito decisiva na formação da personalidade de Ana Bolena. Sim, porque Ana era uma mulher forte, determinada e que sabia o que queria. Em janeiro de 1522, Ana Bolena volta então para a Inglaterra por ordens do pai dela e vai então entrar para o serviço de Catarina de Aragão, que era a rainha e esposa do Henrique. Nessa época, a Maria Bolena, que também estava na corte, era a amante oficial do rei Henrique VIII. No período, Ana, ela acaba tendo um relacionamento amoroso com Henry Percy, que era filho do conde de Northumberland, que era filho de um conde. E os dois chegaram a ficar noivos. Ana queria se casar com ele, Ana gostava dele. Mas o casamento ele foi impedido pelo pai do Percy e por razões que até hoje são incertas, não são conhecidas. E Ana foi então afastada da corte para ficar longe do Percy. Na metade de 1525, ela voltou à corte e no ano seguinte ela substituiu a irmã nas atenções do rei. Então o rei para de dar atenção para a irmã e volta a sua atenção para Ana Bolena. A jovem, era novidade e era disso que o rei gostava, né? A princípio, Ana seduziu. Ela estimulava os avanços do rei Henrique, ou seja, no jargão popular, ela dava corda, ela dava bola para ele também. Mas não aceitava ser sua amante. Por isso que eu digo que Ana era uma mulher de personalidade, que ela sabia o que ela queria. E o que ela queria? O trono da Inglaterra. Porém, Maria Bolena, ela tinha uma filha com o rei. Uma filha ilegítima, é claro, uma bastarda, como era conhecida. E o rei começa então a querer se casar novamente, porque ele quer um herdeiro masculino, mas tem que ser um herdeiro legítimo. Catarina de Aragão não conseguiu dar um herdeiro varão para o rei Henrique, para a família. Então a Ana vai ali fazendo aquele jogo de sedução que as mulheres sabem bem como fazer, e ali trabalhando aquele jogo de sedução, e o poder que Ana vai começar a exercer sobre o Henrique aumenta muito de uma forma excepcional. Ela se torna também muito influente na diplomacia inglesa e estabelece uma grande amizade com Monsieur de la Pommeraye, um embaixador francês. Não era uma mulher muito popular, era uma mulher querida pelo povo. Em 1531, os apoiantes da rainha Catarina organizaram uma manifestação contra Ana Bolena. E pasmem, essa manifestação reuniu 8.000 mulheres nas ruas de Londres contra Ana Bolena e a favor da até então rainha Catarina. Assim, então, aí os 1000 dias, porque a Ana Bolena, ela é conhecida como Rainha dos 1000 dias, porque foi 1000 dias em que ela esteve ali à frente do trono como rainha consorte realmente da Inglaterra. Começa realmente, finalmente, em 1532, em Calais, quando Henrique VIII e Ana Bolena tornam-se então realmente amantes. 25 de janeiro de 1533, antes do anúncio oficial da dissolução, do fim do casamento com Catarina de Aragão, Henrique se casa secretamente com Ana no palácio. Por que tanta pressa? Porque tudo indica que Ana já estava grávida e Henrique casar para dar logo legitimidade a esse herdeiro. 3 de maio de 1533, Cranmer
presente de um tribunal especial convocado pelo priorado de Dunstable para se pronunciar sobre a validade do casamento do rei com Catarina de Aragão. Declara então esse casamento como nulo e sem efeito. 5 dias depois, em 28 de maio de 1533, o bispo Cranmer declara o casamento de Henrique e Ana como válido. Catarina perde então o título e, consequentemente, em 1º de junho, Ana é coroada rainha da Inglaterra, numa cerimônia magnífica na abadia de Westminster. E depois segue-se um suntuoso banquete. Mas vamos voltar aqui numa coisa, gente. Catarina perde o título e o trono, mas ainda bem que ela não perdeu foi a cabeça, porque é o que acontece com várias outras esposas que o rei Henrique tem. Catarina pelo menos se livrou de ter perdido a cabeça. Então eles casam ali, tem aquele suntuoso banquete, porém, em resposta, o povo londrino mostra que não está de acordo e não é do agrado do povo a anulação do casamento com Catarina e, por fim, o casamento e Ana como rainha, e muitas poucas pessoas comparecem, então, ao banquete de casamento. Henrique VIII, ele é excomungado pelo Papa Clemente VII por esta afronta ao direito canônico, declarando que, à luz do mesmo, o seu casamento com Catarina continuava válido. Em 7 de setembro de 1533, Ana dá à luz uma menina, que seria, posteriormente, a rainha Isabel I da Inglaterra. Pois é, o Henrique falhou novamente, pois ele teve novamente uma menina. E muitas das esposas dele morreu por isso, por não dar o herdeiro homem que tanto ele queria. Enquanto rainha da Inglaterra, Ana Bolena, ela tenta introduzir muitos aspectos da cultura francesa na corte da Inglaterra. E ela continuava tendo uma influência muito grande junto ao rei. Inclusive se diz que foi por causa da indicação dela que a maioria dos bispos da nova igreja anglicana conseguiram o seu posto. Henrique VIII parecia satisfeito com ela em tudo, menos na falta de um herdeiro, o bendito filho homem que tanto ele queria. Ana teve a primeira, então, gestação, nasceu a menina, que futuramente se tornou a rainha Isabel I, e as outras gestações acabaram em aborto espontâneos e em nascimento de natimortos. Conseguiu dar somente uma herdeira, uma filha, mulher, para o rei Henrique VIII. Isso resulta num desapontamento muito grande do rei. Então passou a paixão, passou aquele entusiasmo, aquela novidade. Ela não consegue dar o filho que ele quer, o homem. Aliás, ela consegue ter uma filha só. Em janeiro de 1536, Catarina de Aragão vai morrer de uma doença prolongada, provavelmente, ao que tudo indica, de câncer. E aí é onde a Ana vai dar o tiro no pé dela, que ela vai cair de vez no conceito do rei, porque já estava em baixa com o rei. Já não tinha mais a novidade, a empolgação, não conseguia levar uma gestação adiante. Quando levava, o bebê, infelizmente, nascia sem vida. Aí a Catarina de Aragão falece e a Ana tem o mau gosto de ir até o velório vestida de amarelo. E isso, naquela época, era uma coisa muito importante, o vestir o luto. Estavam ali, no velório da Catarina, todo mundo de preto, de luto, e a Ana chega de amarelo. Inclusive, o próprio rei Henrique estava de preto, vestia luto pela princesa de Gales.
Então foi a partir daí que Henrique começou a realmente se afastar de Ana. Realmente acabou todo aquele amor, toda aquela paixão, toda aquela novidade que ele sentia pela Ana. Coloca então a Ana na mira dele e na mira também de intrigas. A gota d'água que vai acabar com tudo por fim é quando Joanna Seymour, aia de Ana Bolena, vai ser elevada então ao cargo de amante do rei Henrique VIII. Em 2 de maio de 1536, após cerca de 1000 dias como rainha consorte da Inglaterra, Ana é presa na Torre de Londres, juntamente com seu irmão Jorge, e eles são acusados de adultério, incesto e alta traição. Sinceramente, eu não acho que Ana adulterou. Posso estar errada. Quem era o marido dela, ela conhecia, sabia do resultado que isso traria. O rei Henrique, se ele não estava contente com a esposa, ou se ele queria ficar com outra, estava de adultério, mesmo que a mulher não tenha cometido, para que ele pudesse se livrar e se casar com a outra. A Ana Bolena, ela vai ser acusada de, no desespero de gerar um herdeiro para o trono, de ter um filho homem, ela é acusada de ter relações sexuais com seu irmão, o Jorge Bolena, e dizem que ela dá à luz a um monstro. 5 homens, incluindo seu irmão, foram presos e interrogados sob tortura. Baseado nas confissões que eles dizem ter ocorrido, o parlamento condena Ana Bolena por traição em 15 de maio. O casamento com Henrique é anulado 2 dias depois. As razões para essa anulação desse casamento é desconhecida, porque os registros foram destruídos. As fontes históricas acreditam que o político Thomas Cromwell pode ter planejado a queda e a execução de Ana Bolena. As conversas entre eles e Chapuz o indicam como instigador da trama para remover Ana Bolena do trono. E existe uma prova através de cartas que foram escritas por Chapuz sobre como Ana diferiu com Cromwell sobre a distribuição das receitas da igreja e sobre a política externa, ou seja, a rainha entrou em contradição com ele. Ana Bolena defendeu que as receitas deveriam ser distribuídas para instituições beneficentes e educacionais, e ela era a favor de uma aliança com a França. Cromwell insistia em encher os cofres do rei e preferiu fazer uma aliança imperial. Por essa razão, Ana Bolena talvez tenha se tornado uma grande ameaça para Thomas Cromwell. Envolve no drama real conjugal quando Henrique o manda para o caso. Cromwell não fabricou as acusações de adultério, mas ele e outros da corte usaram comentários para sustentar a crise conjugal de Henrique e Ana Bolena. Ao que tudo indica, Cromwell manipulou sim o rei nesse assunto. Henrique emitiu as instruções cruciais. Seus oficiais, incluindo Cromwell, foram deixados de fora quando ele emite então essas instruções. Tudo o que foi falado ali sobre Ana era uma farsa jurídica. No final de abril, um músico que sempre estava a serviço de Ana, que chamava Marques Mayton, também foi preso. Ele negou que era amante da rainha, mas depois confessou. Mas nós sabemos como eles conseguiam essas confissões antigamente. Provavelmente sob tortura ou alguma promessa. Às vezes foi prometido para ele que ele seria liberto se confessasse, ou às vezes foi prometido dinheiro, fortuna. Outro homem, Sir Henry Norris, também foi preso no mesmo mês, mas como ele era aristocrata, ele não pôde ser torturado. Sir Francis Weston também foi preso 2 dias depois,
com a mesma acusação. Sir William Brereton, pertencente à Câmara Privada do Rei, também foi preso em razão de adultério. Sir Thomas White, um poeta e amigo dos Bolenas, que teria sido apaixonado por Ana antes dela se casar com o rei, também foi preso pela mesma acusação, mas foi liberado mais tarde. Sir Richard Page também foi acusado de ter tido um relacionamento sexual com a rainha, mas foi absolvido de todas as acusações após a investigação não conseguir o ligar a Ana. O último acusado e o mais conhecido era o próprio irmão da rainha Ana, o Jorge Bolena, que foi preso sob acusação de incesto e traição e acusado de ter tido ali um relacionamento íntimo com a sua irmã. Ou seja, quantos e quantos amantes eles arrumaram para essa mulher. Eu não acredito que ela tenha tido tantos amantes assim. O que eles queriam mesmo era arrumar um adultério para que ela pudesse ser executada. Ao que tudo indica, Ana Bolena tentou alguns recursos para retardar a sua execução. Ela tinha muita esperança em um perdão real por parte do Henrique VIII. Inclusive, esse perdão estaria sendo defendido pela sua irmã, a Maria. Quando ela foi informada, então, da iminente execução dela, Ana fez chegar a Henrique uma exigência. Ela não aceitaria ser morta por um carrasco inglês, porque eles utilizavam o machado para decapitação. Ela queria que fosse trazido um carrasco francês, porque eles usavam a espada. E ela justificou essa exigência dela dizendo que uma rainha da Inglaterra não curva a cabeça para ninguém e em nenhuma situação, porque as execuções com a espada eram feitas com a vítima ajoelhada, mas com a cabeça erguida. Existe um poema que foi escrito por Ana enquanto aprisionada na torre. A escrita desse poema mostra que a Ana ela tinha esperanças de que a morte acabaria com seu sofrimento. Na manhã de sexta-feira, 19 de maio de 1536, tendo por volta de 29 a 35 anos, Ana Bolena foi executada, não na Torre Verde, mas sim num andaime erigido sobre o lado norte da Torre Branca, em frente do que são hoje as casernas de Waterloo. Ela usava um saiote vermelho sob um avulso, um vestido de tordilha de damasco aparado na pele e um manto de arminho. Acompanhada por duas assistentes do sexo feminino, Ana fez seu último passeio da casa da rainha à Torre Verde. E ela olhava para tudo como se ela não fosse morrer. Ana subiu então no pequeno palanque e ela fez, pasmem, um pequeno discurso. Muito bonitinho, que eu acho, e de muito amor. Eu sou suspeita de falar porque eu gosto da Ana Bolena. Eu sou fã dela, tá, gente? Então, eu sou suspeita de falar dela. Mas eu acho muito bonitinho. E para quem gosta de história, para nossa felicidade, esse pequeno discurso foi documentado e guardado na íntegra. Então, eu vou ler para vocês agora. Bom povo cristão, vim aqui para morrer, de acordo com a lei, e pela lei fui julgada para morrer, e por isso não vou falar nada contra ela. Não vim aqui para acusar ninguém, nem para falar de algo de que sou acusada e condenada a morrer, mas rezo a Deus para que salve o rei e que ele tenha um longo reinado sobre vós, pois nunca um príncipe tão misericordioso esteve lá. E para mim ele será sempre um bom, gentil e soberano Senhor. E se qualquer pessoa ponha isso em causa, obrigá-la-ei a julgar os melhores. E assim deixo o mundo e todos vós, e sinceramente desejo que todos rezem por mim.
Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Eu louvo a Deus, a minha alma. Ana obteve aquilo que ela queria. Ela mostrou que até nos seus últimos momentos ela era capaz de impressionar o rei. E ela demonstrou amor também, né, gente? Então eu imagino que aquela mulher naquela situação, se todas aquelas acusações de adultério fossem mentiras, que eu acredito, mas não é o que eu acredito que vale, né? Mas, assim, ao meu parecer, todas aquelas acusações eram mentiras. Ela amava o rei. Imagine a dor no coração dela naquele momento, sabendo que ela ia perder a vida sendo executada pelo homem que ela amava por um erro que ela não tinha cometido. É muito triste, né? E é por isso que eu gosto tanto da Ana Bolena. Foi decapitada por um carrasco francês, como ela tinha pedido. Henrique nem sequer providenciou um sepulcro para Ana. Assim, o seu corpo e a sua cabeça foram enterrados num túmulo desmarcado na Capela Real de São Pedro da Víncula. O seu esqueleto foi identificado durante a renovação da capela, durante o reinado da Rainha Vitória. E o local do repouso da Ana está marcado no chão em mármore. Ana Bolena se foi, mas inspira até hoje e é mencionada em muitas obras artísticas e culturais. Existem inúmeras lendas e teorias em torno da sua vida, como, por exemplo, a de que talvez Ana teria 6 dedos numa das mãos. E há uma lenda de que seu espírito ronda pela Torre de Londres. A descendência de Ana Bolena, ela é muito pequena. Ficou apenas Isabel I da Inglaterra, que nasceu no dia 7 de setembro de 1533 e faleceu em março de 1603. Isabel foi rainha da Inglaterra, porém ela nunca se casou e nunca teve filho. Helena teve um aborto espontâneo em agosto ou setembro de 1534 e um outro aborto espontâneo em 29 de janeiro de 1536 e era um menino. A história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história da rainha Ana Bolena, mulher muito determinada, muito corajosa, muito à frente do seu tempo mesmo. Ela queria muito aquele trono. Ela não teria jogado tudo fora assim tão facilmente. Mas eu gostaria de ouvir as opiniões de vocês. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Será que a Ana realmente traiu o seu amor? Por que ela falou aquelas palavras tão bonitas na hora da sua morte? Será que foi por um sentimento dela ou obrigaram ela a falar aquilo? Eu acredito que ela tenha falado de todo o coração. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história da Ana Bolena. Deixem muito like para mim, para esse vídeo, comentem. Vão, se possível, assistir um outro vídeo, conhecer uma outra história. Se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!